Então vamos lá, eu tenho recebido muitas perguntas, né? E eu vou respondendo todo dia de manhã, eu sento ali, respondo 50, 100, 200 comentários da galera aqui no YouTube e no Instagram. E muita gente tem perguntado, tá, gostei dos fundos imobiliários, já comecei a investir, tô achando uma coisa bacana, mas assim, e se eles quebrarem? O que que acontece com o meu dinheiro? Será que eu vou perder tudo? Será que eu vou ficar devendo? Ai meu Deus do céu, o que que vai acontecer? Então vamos lá, vamos ter calma. Primeiro de tudo, sim, existe risco. Então, não tem nada que não tenha risco em renda variável. Afinal de contas, vai variar e a gente tem N riscos que os fundos imobiliários apresentam, né? A grosso modo, simplificando, que é o que eu vou tentar fazer nesse vídeo, simplificar bastante, tá? Fundos imobiliários são mais arriscados do que renda fixa, poupança e mais alguns outros produtos, mas costumam ter um risco menor do que ações. Então, por exemplo, eu não escondo de ninguém, eu perdi algum dinheiro na OGX. Por quê? Porque eles falavam que tinham poços e mais poços de petróleo, bilhões em petróleo, tudo auditado, e aí de repente não era nada daquilo, era mentira, e aí as ações caíram 80, 90, 95% e nunca mais vão subir. Então aquele dinheiro foi perdido para sempre. Qual o diferencial que os fundos imobiliários trazem, né? A grande maioria. Eles têm imóveis, nós recebemos, tá, os aluguéis desses imóveis e aquilo continua ali. Então, existem riscos? Existem, mas são operações diferentes de ações na Bolsa de Valores, né? Ações como indústria, como empresas do varejo, fundos imobiliários são diferentes. Mas vamos lá. Então, assim, se você tem dúvida do que vai acontecer com o seu dinheiro, com a sua cota, caso um fundo imobiliário quebre, e a gente não tem esse histórico aqui no Brasil, a primeira coisa que você precisa saber, eu estou na minha mão aqui, com diversos regulamentos de fundos. Então, sim, você pode ter acesso ao regulamento de fundo. Eu estou aqui com o do KNR11, tá? E eu achei interessante. Muita gente, se lê esse regulamento, não investe no KNR, porque ele cita diversos riscos que o fundo pode ter e o que acontece em cada um. Então tem aqui risco tributário, risco de mercado, risco de liquidez, risco de uso de derivativos, risco de crédito, risco do fundo de investimento, risco da rentabilidade, risco da aquisição, risco das despesas, risco do sinistro, risco do ativo imobiliário específico, risco da administração, risco da rescisão de contrato. Então assim, no regulamento você vai encontrar todas as diretrizes que cada fundo tem num caso de sinistro, explosão, perda. É lá que cada fundo explica. Então, se você tem uma determinada carteira com 5 fundos, 10 fundos, o que eu recomendo? Baixe esse regulamento se você está inseguro e vá ler para saber. Por exemplo, eu estou aqui com outro, ó, o regulamento, eu vou colocar aqui na tela para vocês, do HGBS11, que está na minha carteira. Está aqui, ó, capítulo 13. Da dissolução e liquidação do fundo. No caso de dissolução ou liquidação, o patrimônio do fundo será partilhado aos cotistas após a sua alienação na proporção de suas cotas, após o pagamento de todas as dívidas, obrigações e despesas. O que quer dizer isso? Num caso de um problema desse de liquidação, dissolução, vai acabar o fundo, eles vão vender os ativos, os shopping centers, as participações, vão pagar as dívidas que ainda existirem porventura e depois isso será distribuído para os cotistas. Esse é o HGBS11. Então, em cada fundo, você pode buscar, claro que a maioria é muito semelhante, né? Eu já li. Você pode buscar o que acontece com o seu dinheiro, com a sua cota, caso dê um problema no fundo. Agora, grosso modo, se o gestor falir, tem uma assembleia dos cotistas, elege um novo. O administrador, a mesma coisa. Porque o mais importante vem agora, é isso que eu preciso falar para vocês. Cada fundo imobiliário é um CNPJ diferente e os valores estão ali dentro. Então, o dinheiro do fundo imobiliário não se mistura com o dinheiro da BTG, do Credit Suisse, da XP. Os administradores e gestores não misturam esse dinheiro dentro do patrimônio do banco ou da sua gestora. Cada fundo é um CNPJ diferente, é como se fosse, a grosso modo, uma empresa diferente, uma entidade diferente. Então, todo o dinheiro que está aqui no HGBS11 fica aqui e será utilizado aqui. Os pagamentos, as receitas ficam todas aqui. E isso facilita
muito até o nosso controle de saber o que está acontecendo. Então, a grosso modo, o que eu quero falar para vocês é que sim, existe risco, mas ele é pequeno e, na minha opinião, aí é o que eu faço na minha carteira, nunca é uma recomendação de compra ou de venda, o mais importante não é estar preocupado com isso aqui, né? Claro que eu sempre brinco aqui, se um avião cair num shopping center eu vou perder meu dinheiro. Então esse é o motivo pelo qual eu diversifico a minha carteira. Então, por que eu gosto de um fundo que tenha 8, 9, 10 participações em shopping centers diferentes? Porque se tiver problema em um shopping center, eu não vou ter aquela receita daquela cota enquanto estivesse resolvendo o problema, mas eu tenho as outras receitas. Então, se eu tenho uma receita de R$ 1 por cota, por exemplo, e cair para 85 centavos por alguns meses enquanto o fundo está resolvendo o problema, tá tudo bem. O que eu não quero, por exemplo, é ter investimento em um fundo imobiliário que seja um prédio que abriga um hospital, aí esse hospital começa a brigar com o fundo imobiliário e aí todo o meu dinheiro está empatado naquilo ali e eu vou ter que ficar procurando, ler notícias, saber o que está acontecendo. Então acho que a grande sacada dos fundos imobiliários é você diversificar e dentro dessa diversificação, já falei isso aqui, escolher fundos multiativos, né? Quer dizer, um fundo que tenha 8 shoppings, um fundo que tenha 14 prédios, um fundo que tenha 5 galpões logísticos. Essa é a grande sacada. Então, eu acho assim, existe o risco, ok, é difícil um fundo desse quebrar, falir, ficar devendo, muito difícil, não acho que é a preocupação. A grande preocupação nossa, que eu sempre respondo lá nos comentários, é diversificação. O segredo está na diversificação em busca de bons ativos. E aí sim a gente vai estar sempre dormindo um pouquinho mais tranquilo, porque se você tem 10, 12, 15 fundos imobiliários bons e um tiver problema, o impacto na sua carteira é muito pequena